Olá, vamos falar de um assunto que está em tudo que é lugar, às vezes sem que a gente nem perceba: a proporcionalidade. Seja numa receita de bolo ou em cálculos financeiros mais complexos. Entender como as grandezas se relacionam é, sem dúvida, uma ferramenta e tanto. Nesta análise, a gente vai pegar esse conceito e destrinchar ele passo a passo. O nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa pela base de tudo, que são os conceitos de razão e proporção. Depois, vamos dar uma olhada em como as grandezas se relacionam, se são diretas ou inversas. Na sequência, a gente explora a famosa regra de 3 e, para fechar, aplicamos tudo isso em algo super comum no dia a dia, a porcentagem. Então vamos lá. Seção 1. Fundamentos. É aqui que tudo começa. Antes de partir para os problemas mais elaborados, é preciso dominar as duas peças centrais desse quebra-cabeça, a razão e a proporção. Bom, o que é uma razão? De um jeito bem simples, é uma comparação entre duas quantidades através de uma divisão. Quando a gente fala a razão de A para B, nada mais é do que o número A dividido pelo número B. É a forma mais direta de se relacionar dois valores. Para ficar mais concreto, vamos a um exemplo prático. Imagine uma sala com 20 rapazes e 25 moças. A razão entre eles é 20 sobre 25. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 5, a gente chega em 4 sobre 5. E o que isso quer dizer? Que para cada 4 rapazes, existem 5 moças. A razão, então, simplifica essa relação. Certo. Se a razão é uma comparação, a proporção é o próximo passo lógico. É simplesmente a afirmação de que duas razões são iguais, são equivalentes. É uma igualdade entre duas frações. E é esse conceito de equivalência que nos permite resolver uma infinidade de problemas. E aqui está a principal ferramenta para trabalhar com proporções. É a propriedade que muita gente conhece como multiplicar em cruz. Ela diz que se duas razões são iguais, o produto dos números na diagonal, ou seja, o produto dos meios, vai ser sempre igual ao produto dos extremos. A vezes D é igual a B vezes C. É com essa regra que a gente encontra valores desconhecidos. Agora que a gente já entendeu as ferramentas, vamos aplicá-las às grandezas. E o que são grandezas? É tudo aquilo que a gente pode medir: velocidade, tempo, preço, quantidade, e elas podem se relacionar de duas maneiras bem opostas. A diferença é bem intuitiva, né? Numa relação direta, as grandezas andam juntas. Se uma aumenta, a outra aumenta junto. Pense em quilômetros rodados e combustível gasto. Já na relação inversa, elas vão em direções opostas. Se uma aumenta, a outra diminui. É o caso de velocidade e tempo de viagem. Vamos ver um caso prático de divisão diretamente proporcional. Imagine que Carlos e João ganham um prêmio. O justo é que quem investiu mais receba mais. A questão é: quanto a mais? O método aqui envolve achar um coeficiente de proporcionalidade, que é um fator que vai ligar o investimento de cada um à sua parte no prêmio. O cálculo funciona assim: a razão entre o que Carlos recebe e o que ele investiu tem que ser a mesma razão entre o que o João recebe e o que ele investiu. Usando uma propriedade das proporções, a gente pode somar tudo. A soma do prêmio deles, dividida pela soma dos investimentos, vai manter essa mesma proporção. Como a gente sabe que a soma do prêmio é 525 mil, é só calcular 525 mil dividido por 25. O resultado, 21 mil, é o nosso coeficiente. Com esse coeficiente em mãos, fica fácil. É só multiplicar o investimento de cada um por ele. O Carlos, que investiu 10, vai receber 10 vezes 21 mil, que dá 210 mil reais. O João, que investiu 15, recebe 15 vezes 21 mil, totalizando 315 mil reais. Simples, proporcional e justo. E se a relação for inversa? Pense, por exemplo, em dividir um bônus com base no número de faltas de um funcionário. Quem falta menos, ganha mais. A técnica aqui é transformar o problema. Em vez de dividir de forma inversamente proporcional a, digamos, 2 e 4, a gente faz uma divisão diretamente proporcional aos seus inversos, 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Esse slide mostra bem o processo. Para dividir 220 de forma inversamente proporcional a 2, 4 e 6, a gente monta a proporção usando os inversos: 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 6. Daí, é só aplicar a mesma propriedade da soma que vimos antes, encontrar o coeficiente de proporcionalidade e fazer a divisão. Nesse caso, o coeficiente seria 240. Agora vamos para uma das ferramentas mais úteis e conhecidas da matemática do dia a dia. A regra de 3, na verdade, é uma aplicação direta do conceito de proporção para a gente achar um valor desconhecido.
A regra de 3 simples entra em jogo quando temos duas grandezas se relacionando. A ideia é genial de tão simples. A gente conhece 3 valores e quer descobrir o quarto. O nome vem daí. A estrutura é sempre a mesma: organizar os dados e resolver a proporção. Olha só este problema clássico. Um trem a 400 km por hora leva 3 horas para fazer um percurso. Se a velocidade aumentar para 480, quanto tempo ele vai levar? O primeiro passo é sempre organizar as informações numa tabela como esta, alinhando as grandezas certinho. Essa é a pergunta de ouro. É a coisa mais importante a se fazer antes de qualquer cálculo. Se a gente aumenta a velocidade para cobrir a mesma distância, o tempo de viagem aumenta ou diminui? Ora, diminui. Então a relação aqui é inversa. E pelo fato da relação ser inversa, a gente não pode simplesmente montar a proporção 400 sobre 480 igual a 3 sobre x. Isso estaria errado. O que precisa ser feito é inverter uma das colunas para que a proporção se torne matematicamente correta. A gente inverte a coluna do tempo, por exemplo. Aí fica 400 sobre 480 igual a x sobre 3. Agora sim é só multiplicar em cruz e resolver. Mas nem sempre os problemas envolvem só duas variáveis, né? A regra de 3 composta aparece quando temos 3 ou mais grandezas. A lógica é a mesma, mas a análise é feita em pares. Observe este exemplo: horas de trabalho, número de caminhões e volume de areia. Para achar o x, o segredo é analisar as grandezas em pares, sempre comparando com a coluna que tem o x. Primeiro, caminhões e horas. Se as horas de trabalho diminuem, vamos precisar de mais ou menos caminhões? Mais, relação inversa. Depois, caminhões e volume. Se o volume a ser transportado diminui, precisamos de mais ou menos caminhões? Menos, relação direta. Chegamos, enfim, a uma aplicação que todo mundo usa o tempo todo. A porcentagem, em sua essência, nada mais é que um caso bem específico de razão e proporção. O próprio nome já diz, né? Porcentagem significa por 100. Quando a gente fala em 25%, estamos falando da razão de 25 para 100. É uma maneira padronizada de expressar partes de um todo, o que torna as comparações muito mais fáceis. Uma dica muito prática para agilizar as contas é usar os fatores de multiplicação. Por exemplo, para dar um aumento de 10% em um valor, em vez de calcular os 10% e depois somar, basta multiplicar o valor direto por 1,10. Para um desconto de 25%, é só multiplicar por 0,75. É um atalho que economiza um bom tempo. E para terminar, fica essa reflexão. Ao dobrar os ingredientes de uma receita, ao calcular o tempo de uma viagem ou ao entender um desconto numa loja, a lógica da proporcionalidade está sempre ali. Em que outros momentos do dia a dia essa estrutura matemática se manifesta sem que a gente pare para pensar nisso?